Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. O Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controles Interno e Social do Instituto Rui Barbosa instituiu o grupo de trabalho que irá realizar um diagnóstico nacional das corregedorias e controles internos dos Tribunais de Contas brasileiros, com base nos resultados obtidos por meio do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. Os integrantes do Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo do IRB reuniram-se para a discussão do Plano de Ações para o ano de 2023, onde ficou deliberado a construção de 5 subcomitês, cada qual responsável por uma ação estratégica e que irão atuar junto às Cortes de Contas coletando dados, promovendo pesquisas, realizando capacitações e elaborando diagnósticos acerca dos assuntos pertinentes ao comitê. O grupo de estudos Mentoria, vinculado ao Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB, realizou reunião com o objetivo de dar continuidade à elaboração da proposta de apresentação do programa Mentoria, que, ao ser finalizado, será compartilhado com todos os tribunais de contas do país. Em reunião, os integrantes do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB deram início à revisão dos critérios para o ciclo 2024 do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC, referente à área temática do comitê e à organização de eventos nacionais. O presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, em cumprimento à agenda institucional, reuniu-se com o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, na sede da Corte de Contas Federal. Na pauta foram apresentadas ao ministro as ações desenvolvidas pelo IRB e seus comitês técnicos. Além do presidente do IRB, estiveram presentes na reunião os conselheiros José Brito Bezerra, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, e Edilson de Souza e Silva, vice-presidente executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O Instituto Rui Barbosa e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, realizaram reunião conjunta para a definição de estratégias visando ao aprimoramento dos tribunais de contas brasileiros com base nos dados do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, que faz parte do programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. A reunião ocorreu na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal e contou com a participação dos membros da diretoria e presidentes de comitês técnicos do IRB e representantes da Atricom, que integram a Comissão de Coordenação Geral e do Comitê Executivo do MMDTC. Com o objetivo de estimular, reconhecer e disseminar iniciativas que promovam a inovação do controle exercido na administração pública, o IRB realizou o lançamento do edital para selecionar relatos de experiências com o tema Experiências Exitosas em Controle de Políticas da Administração Pública Brasileira, e que serão premiadas e publicadas no 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado no 2º semestre deste ano em Fortaleza, Ceará, por ocasião dos 50 anos do Instituto Rui Barbosa. Todas as regras da chamada de trabalhos estarão disponíveis no edital, que será publicado no site do IRB. O presidente do Comitê Técnico de Educação do IRB, conselheiro Rodrigo Coelho, representou o presidente do Instituto durante evento promovido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em parceria com o Centro de Aperfeiçoamento de Economia do Nordeste da Universidade Federal do Ceará, onde foram apresentados os resultados do projeto Educação Infantil, oferta, demanda e medidas de qualidade. Na oportunidade, o conselheiro Rodrigo Coelho compartilhou as ações do IRB voltadas às áreas de educação e primeira infância. O Instituto Rui Barbosa e o Ministério Público do Trabalho assinaram acordo de cooperação técnica e logística para promover o intercâmbio de conhecimentos, experiências e atividades em temas de interesse comum das instituições, por meio da realização de ações educacionais e eventos técnico-culturais voltados ao aprimoramento dos conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências e habilidades dos seus membros e servidores e de suas parceiras e afiliadas. O documento foi assinado pelos dirigentes das entidades, o conselheiro Edilberto Pontes, e o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos.
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o Instituto Rui Barbosa celebraram entre si acordo de cooperação técnica com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de mecanismos e instrumentos facilitadores que promovam maior efetividade no repasse, na aplicação e na fiscalização dos recursos públicos em ações e serviços de saúde nas 3 esferas de governo. A assinatura do acordo ocorreu durante a reunião do Comitê Técnico de Saúde do IRB, onde foram apresentadas 3 palestras, uma delas abordando questões relativas à saúde em âmbito municipal e as demais voltadas ao compartilhamento de experiências dos tribunais de contas dos estados do Mato Grosso e da Paraíba. O Comitê Técnico de Governanças dos TCs realizou reunião entre seus integrantes com o objetivo de deliberar acerca de estratégias para dar concretude ao plano de trabalho e ao desenvolvimento de ações conjuntas com outros comitês técnicos e instituições parceiras. Analisou-se ainda a aplicabilidade da Resolução Conjunta IRB e ATRICOM, que estabelece diretrizes sobre a política de governança no âmbito dos tribunais de contas. A construção de um programa de integridade e boas práticas para ser aplicado pelos tribunais de contas brasileiros e a realização de ações que viabilizem o intercâmbio do conhecimento e a cooperação mútua didático-científica e cultural são os objetivos do acordo de cooperação firmado entre o Instituto Rui Barbosa e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Nos dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis, Santa Catarina, foi realizado o 2º Seminário Nacional à Primeira Infância e os Tribunais de Contas, que abordou como tema central a avaliação de políticas públicas. O seminário foi promovido conjuntamente pelo Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da Primeira Infância, e os Tribunais de Contas dos estados de Goiás e de Santa Catarina, anfitrião do evento, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Em sua programação, composta por painéis temáticos, palestras e atividades em grupos, o seminário promoveu o amplo debate sobre o papel do controle externo na avaliação das políticas públicas relacionadas à primeira infância. O Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Educação, participou da Operação Educação, uma fiscalização ordenada nacional realizada pelos 32 tribunais de contas, onde cerca de 800 auditores de controle externo visitaram 1.088 escolas públicas das redes estaduais e municipais de ensino, checando 200 itens que tratam dos aspectos de infraestrutura, segurança, prevenção de incêndios, higiene e limpeza desses estabelecimentos de ensino. A operação inédita ocorreu nos dias 24 a 26 de abril. As informações consolidadas servirão de subsídio para a atuação dos tribunais de contas. O professor Pedro de Abreu Dallari, diretor e professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, foi o palestrante no 7º encontro do curso de Estudos Avançados, abordando o tema a ética e a integridade como elementos fundantes da atuação das instituições. Nos encontros do curso de Estudos Avançados, os conselheiros dos Tribunais de Contas brasileiros debatem com personalidades de referência nacional e internacional os grandes desafios contemporâneos em temas relevantes para o Brasil. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais.